Quem que é a Raimunda? Camille, prof. Bom dia, Camille. Foi a Evelyn que entrou, né? A Ana. Bom dia, Ana. Bom dia, Gustavo. Bom dia. A Ana tá sem microfone, Ana? Bom dia, Evelyn. Oi, prof. Tudo bem? Tudo. Tá, tem mais alguém para vir para aula ou não? Mandar uma chamada lá, porque... Ai. Pessoal, acho que eu não vou ficar esperando, não. Vou lá para nossa correção, senão depois não dá tempo, né? É correção, não, é matéria nova hoje, né? Não tinha tarefa. Ou tinha tarefa? Não passou, prof. É matéria nova. Matéria nova, né? Então tá. Cauã, Maria Luísa, Camille, Gustavo, Ana Luísa, Evelyn e Gabriel. Leite. Esses que estão aí, né? E agora o Alcides. Então vamos. Então, ontem a prof até fez uma introdução da matéria com vocês, que hoje nós vamos falar sobre grandezas proporcionais, sobre a proporcionalidade entre as grandezas, certo? Deixa eu pegar um lápis aqui. Lá na apostila, gente, de vocês, na página 144, se vocês quiserem seguir, acompanhar. Só que a prof trouxe um slide um pouquinho diferente. Pensei em fazer ali no slide, depois ir lá na apostila para a gente aplicar o que a gente trabalhou no slide, naquele exercício ali que está trazendo na apostila, tá? No exemplo que tem lá. Então, vamos começar aqui. Então, como eu falei para vocês, grandezas proporcionais, grandezas diretamente proporcionais, que eu acho que é o que vai dar tempo da gente trabalhar hoje, da página 144 e 145 do módulo 3. Então, ontem nós já falamos um pouco sobre grandezas. O que são grandezas? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado, tá? Como, por exemplo, tempo, velocidade, comprimento, preço, idade, temperatura, entre outras coisas. Só um minuto. Então, tudo, gente, que eu consigo medir ou contar é chamado de grandeza. As grandezas são classificadas em diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Mas nós temos também, como a prof já falou ontem para vocês, algumas grandezas que não têm relação de proporcionalidade entre si. Como, por exemplo, a idade da pessoa e a massa corporal. Não tem relação. Não é porque eu sou mais velha que eu vou ter mais massa, certo? Outro exemplo, a altura da pessoa com o tamanho do seu calçado, né? Com o número do calçado, também não tem uma relação, como a prof citou o exemplo antes da prof com o Gustavo. Entre outras situações que não têm uma relação de proporcionalidade.
elas podem ser classificadas como diretamente proporcionais e inversamente proporcionais e também não ter nenhuma relação de proporcionalidade entre si, ok? Nós vamos falar primeiro hoje sobre as grandezas diretamente proporcionais. O que são grandezas diretamente proporcionais? São aquelas grandezas que aumentam ou diminuem numa mesma razão, tá? Falando em palavras mais simples. Igual os exemplos que a prof trouxe ontem para vocês. Então, vamos lá. São aquelas grandezas onde a variação de uma provoca a variação da outra numa mesma razão. Se uma dobra, a outra também dobra. Se uma triplica, a outra também triplica. Se uma é dividida em duas partes iguais, a outra também é dividida à metade. São grandezas diretamente proporcionais. Por exemplo, a quantidade de funcionários em uma fábrica e o número de produtos fabricados. Aumentando o número de funcionários em condições ideais de produção, aumenta-se também o número de itens produzidos. Se eu tiver mais funcionários, significa que eu vou ter o quê? Maior produção, certo? Desde que todos eles continuem na mesma produção que anteriormente já faziam. Então, se aumentar a quantidade de funcionários, consequentemente, eu vou estar aumentando a minha produção. Então, essas são duas grandezas que são o quê? Que são diretamente proporcionais. Quem são as grandezas que eu estou trabalhando? Número de funcionários e quantidade produzida. Então, são duas grandezas, funcionários e produção. Porque é tudo que eu posso medir, certo? Eu consigo contar a quantidade de funcionários e eu consigo contar também a minha produção. Então, estas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Se eu diminuir a quantidade de funcionários, o que vai acontecer com a minha produção? Ela vai diminuir também, certo? Na mesma proporção, ok? Então, isso significa ser o quê? Grandeza diretamente proporcionais. Outro exemplo que a gente tem aqui. Se 3 cadernos custam R$8, o preço de 6 cadernos custará 16. Observe que se dobrarmos o número de cadernos, também dobramos o valor dos cadernos. Confira a tabela. Então, se eu tenho 3 cadernos, eu vou pagar quanto? 8. Se eu dobrar a quantidade de cadernos, se eu fizer 2 vezes 3, que dá 6, o que vai acontecer com o valor, gente? Vai dobrar também. Eu estou comprando o dobro de caderno, eu vou ter que pagar o dobro por essa quantidade. Se eu triplicar, no caso, se eu pegar aqui, ó, do 3 para o 12, quantas vezes aumentou? 3 para 12 aumentou quantas vezes? Aumentou 4 vezes. Então, eu quadrupliquei a minha quantidade. O que vai acontecer com o valor que eu vou ter que pagar? Vai também o quê? Quadruplicar. Olha lá, 8 vezes 4, 32. Se eu comprar 12 cadernos, né, eu vou pagar quanto? 32. Agora, se eu dobrar, se eu comprar 24, eu vou pagar o quê? O dobro do que eu pago por 12. Eu vou pagar R$64. Então, essas duas grandezas, a gente diz a quantidade de caderno e o valor a ser pago, são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Porque se eu dobro uma, a outra vai variar na mesma proporção, também vai dobrar, certo? Se eu triplicar uma, a outra também vai triplicar. Então, se eu comprar 9 cadernos, então, ó, eu comprei 3, eu paguei quanto? Eu paguei 8. Se eu comprar 9, quanto que eu vou pagar aqui? Como que a gente faz para descobrir? Então, ó, do 3 para o 9, o que eu fiz? Aumentei 3 vezes. Então, do 8 para o valor que eu vou pagar, eu tenho que fazer o quê? Triplicar também. Então, vou fazer vezes 3. 8 vezes 3, quanto que eu vou pagar pelos meus 9 cadernos? R$24. Então, isso significa ser diretamente proporcional. Se aumenta uma, a outra também aumenta. A gente fala que vai na mesma direção, a mesma quantidade. Ô, prof, Oi.
Assim, uma pergunta. Igual sempre tem as promoções. Tem algumas promoções que, vamos supor, um caderno, ele custa, vamos supor, R$ 20. Mas se eu Aham. compro 10 cadernos, às vezes o valor ele é menor. Tipo, se eu Mas compro aí 10 não tem a cadernos. ver com, mas aí não tem a ver com proporção. É Aí outra não coisa. dá pra gente fazer, né? Tipo, não tem proporção, não tem. Não, se você compra um e paga 20, né? Daí vai ter a... Então, tem que ver se tem uma razão entre essa proporção. Daí sim. O que seria proporcional, Maria? Se você comprar um caderno, você paga 20. Se você comprar dois, quanto que você vai pagar? 40? 40. Se você comprar três, quanto que você vai pagar? 60. 60. Por quê? Porque você está aumentando a quantidade de cadernos, certo? Você multiplicou aqui por 3, você multiplicou aqui por 2. Então, aqui vai aumentar na mesma razão. Aqui vai ser vezes 2 e aqui vai ser vezes 3. Agora, quando envolve desconto, é outro tipo de questão, porque daí não vai estar proporcional, entendeu? Vai Ah, ter gente analisar de forma diferente. entendi. Tá. Tá? Então, é uma outra situação. Aí a gente tem que analisar a situação para ver se vai ter uma proporcionalidade em relação à quantidade. Só se, por exemplo, eu comprar um caderno e ganhar um desconto de R$ 2. Se eu comprar 2 cadernos, eu vou ganhar um desconto de quanto? 4. De 4. Aí tem uma proporção, entendeu? Ah, tá. Tá Mas bom. agora, se for um desconto aleatório, daí não tem como eu fazer essa relação de proporcionalidade. Tá bom. Entendeu? Não é exatamente esse caso que a prof está falando aqui. Só se for como a prof fez aqui, né? Se eu comprar um caderno, eu vou ter R$ 2 de desconto. Se eu comprar 4 cadernos, quantos reais eu vou ter? Eu fiz o quê? Que eu multipliquei por 4. Se esse desconto for proporcional por quantidade de cadernos, aí sim eu vou ter uma relação de proporcionalidade. Então, se eu comprei 4, eu vou receber quanto? Vou receber R$ 8 de desconto, porque é R$ 2 para cada caderno. Tá, Maria? Tá bom, prof. Não sei se eu tirei sua dúvida. Não, deu pra entender melhor. É porque eu tava com dúvida nisso, assim, se tipo dava pra fazer, se tinha proporção, mas daí agora que você falou, deu É, pra você tem, entender. você tem que analisar a situação para ver se vai ter proporção ou não. Se vai ter uma proporcionalidade. Então, vamos lá. Entenderam esse primeiro exemplo? Agora, no segundo exemplo, a gente tem assim, ó. Para percorrer 300 quilômetros, um carro gasta 30 litros de combustível. Na mesma condição, quantos quilômetros o carro percorrerá com 60 litros? O que quer dizer na mesma condição, prof? Quer dizer que ele vai manter a velocidade dele constante, tá? Velocidade média constante, não vai ter obstáculo. Vai estar tudo igualzinho aos primeiros 300 quilômetros que ele fez com 30 litros, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? Vamos montar uma tabelinha. Com 30 litros, ele percorre 300 quilômetros, certo? Então, se eu dobrar, porque de 30 para 60, eu dobrei a quantidade de litros. Se mantiver as mesmas condições, né, até o vento com a mesma velocidade, vamos dizer assim, o que vai acontecer? Se eu dobrei a quantidade de litros, o que vai acontecer com a quilometragem rodada? Também vai dobrar. Se 120 litros eu faço 1.200 quilômetros, então quanto que eu vou fazer? Ali, ó, e com 120 litros, já tem aqui, né, ó. Então, se eu tinha 30, eu percorri 300. Se eu tinha 120 lá, se eu tiver 120, quanto que eu vou percorrer? Vai ser o quê? De 30 para 120, aumentou quanto? 4 vezes, porque 4 vezes 30 é 120. Então, de 300 para cá, vai aumentar quanto? 4 vezes também. Então, 4 vezes 300 vai dar 1.200. Agora, vou pedir para vocês aqui. Se eu dobrar a quantidade de litros que eu tenho, tinha 120. Se eu tiver agora 240, quantos quilômetros eu vou rodar com 240? 2.400? 2.400, ou seja, o dobro que eu rodei com 120. Então, o que acontece? Se a gente aumenta uma grandeza, ó, eu aumentei a quantidade de litros, a distância, né, a quilometragem percorrida também fez o quê? Aumentou. E aumentou na mesma
razão. Eu dobrei uma, a outra também dobrou. E agora, se eu falar assim, ó, eu tenho, com 30 litros, eu faço quanto? Eu faço 300 quilômetros, certo? E se eu tiver 15 litros, quantos quilômetros eu vou fazer? Quantos quilômetros eu faço com 15 litros? O que aconteceu do 30 para o 15? Daqui para cá aconteceu o quê? Eu tive uma redução. Não tive uma redução? Uma redução de quanto? 150. Eu dividi aqui por 2, né, Gu? Então, a distância que eu vou percorrer também vai ser o quê? A metade da distância que eu percorria com 30 litros, como o Gustavo disse, que vai ser igual a quanto? 150 quilômetros. Então, se eu reduzir uma, a outra também reduz na mesma proporção. Isso são grandezas diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra também vai diminuir, na mesma razão que ela aumentou ou que ela diminuiu, tá? Olha lá. Se eu tenho 30 litros, com esses 30 eu faço 300 quilômetros. Se eu tiver 10 litros, quantos quilômetros eu vou fazer? Então, olha, daqui para cá fez o quê? Reduziu, Maria. Reduziu quanto? Reduziu por quanto? Eu reduzi a minha quantidade em 3 vezes, não foi? Então, eu dividi em 3 partes. O que acontece com a distância percorrida? 100. Também vai ser dividida. Muito bem, Gustavo. Então, eu vou percorrer quanto? 100 quilômetros com os meus 10 litros que estão no tanque do meu carro. Tá bom? Então, esta redução e esse aumento, quando as grandezas são diretamente proporcionais, são exatamente iguais. Se uma dobra, a outra dobra. Se uma reduz pela metade, a outra também reduz pela metade. Ok? Isso é ser diretamente proporcional. E sabia que isso aqui a gente usa para resolver alguns exercícios bem interessantes que a gente chama de regra de 3. A apostila de vocês não está trazendo regra de 3 esse ano. Mas eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para usar esse conhecimento de grandeza direta e inversamente proporcional na resolução de exercícios. Essa aqui é um exemplo que a prof trouxe para fazer com vocês. Olha lá. Carlos foi ao mercado fazer compras e comprou cenouras, que estavam em uma promoção, como mostra a figura. Então, cenouras, 3 quilos por R$7. Quanto ele pagaria por 6 quilos de cenouras? Então, primeiro nós vamos montar uma tabelinha. Então, aqui eu tenho que 3 quilos de cenouras custam quanto? R$7, certo? Se eu comprar 6 quilos, quantos reais eu vou pagar? Então, pensa comigo. Daqui para cá, ó, o que aconteceu? Do 3 para o 6, o que aconteceu? Aumentou, não aumentou? Aumentou quantas vezes? 3. 2 vezes, né? Não 3, Gustavo, é quantas vezes, não quantas unidades, tá? Quantas vezes aumentou? 3 vezes quem que é igual a 6? 2. 3 vezes 2, então aumentou 2 vezes. Se aumentou a quantidade de quilos que eu vou comprar, gente, eu vou pagar mais ou eu vou pagar menos pela minha compra? Mais. Vai pagar mais. Eu vou pagar mais, certo? Então, se dobrou a quantidade de cenouras, o que vai acontecer com o preço que eu vou pagar? Também Vai dobrar de novo. Então, significa que eu vou pagar quantos pelas... O Carlos vai pagar quantos por 6 quilos de cenouras? Vai pagar 14. R$14. Pronto, resolvemos um exercício usando a questão da grandezas diretamente proporcionais. E também nós podemos fazer com as inversas. Um jeito de resolver isso aqui, gente, é aplicando a nossa propriedade fundamental das proporções. Porque nós montamos 2 razões aqui, não montamos? Ó, 3 está para 6, assim como 7 está para x. Como é proporcional, como a gente viu que tem essa relação de proporcionalidade, ó, se eu aumentar uma, o que vai acontecer com a outra? Também vai aumentar? Então, tem uma proporcionalidade. Então, eu posso dizer que essas 2 razões são iguais. E aí, eu posso afirmar para vocês que o produto dos extremos
é igual ao produto dos meios. Ou seja, 3 vezes x é igual a 6 vezes 7. 3 vezes x é 3x. 6 vezes 7 é 42. Como eu não quero 3x, x vai ser igual a 42 dividido por 3. Assim, x vai ser igual a 14. Olha lá, chegamos no mesmo resultado, tá? Então, isso aqui, ó, que a prof acabou de montar aqui para vocês, é o que a gente chama de regra de 3. E essa aqui é uma regra de 3 simples, tá? Porque a gente só tem envolvido duas grandezas, massa e preço. Viu que simples? Posso passar? Então, vamos lá. Ó, mais um para a gente resolver junto. Digamos que um automóvel esteja aqui a 50 km por hora e em determinado período de tempo percorre 250 km. Quantos quilômetros percorreria se sua velocidade fosse 100 km por hora? Essas duas grandezas aqui, vamos analisar. Ó, vou fazer uma tabelinha. Então, nós temos aqui velocidade média. Qual que é a velocidade média? 50. A 50 km por hora, quanto que ele percorre em um determinado período de tempo? Ele percorre 250 quilômetros. Mantendo, né, as condições lá, bem do jeito que estava anteriormente. Se a velocidade dele for para 100 quilômetros, nesse mesmo período de tempo, gente, ele vai percorrer mais ou menos quilômetros? Mais quilômetros. Por quê? Porque ele vai aumentar a velocidade, certo? Então, no mesmo período de tempo, se a velocidade dele aumentar, ó, então a velocidade aumenta, o que acontece com a distância que ele vai percorrer? Ele vai percorrer mais também. Como as duas setas, tá vendo essas setas que a prof coloca aqui? Essas setas a gente usa para indicar se as grandezas são diretas ou inversas. Se a seta vai para o mesmo sentido, então as grandezas são diretamente proporcionais, tá? Então, como ele vai aumentar a velocidade e tem o mesmo tempo, ele vai percorrer mais, né, Maria? Certo? Então, quanto que ele vai percorrer? Então, vamos lá. Daqui para cá, o que aconteceu? A velocidade dele dobrou. Então, ele foi 2 vezes mais rápido do que ele estava inicialmente. Se dobrou a velocidade e ele tem o mesmo tempo para percorrer, o que vai acontecer com a distância que ele vai fazer? Como a Maria disse, vai aumentar, né? Vai fazer o quê, Maria? Vai aumentar. Dobrar também, né? Se eu dobrei a velocidade, a minha distância percorrida no mesmo período de tempo também vai dobrar, porque elas são grandezas diretamente proporcionais. A gente pode montar lá produto dos extremos. Então, 50 está para 100, assim como 250 vai estar para x. Então, nós temos que produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Vou cortar um zero para facilitar, tá? Ó, posso cortar um zero com esse. Posso até aplicar técnica de cancelamento aqui, gente. Por quê? Porque o 5 e o 10 são divisíveis, certo? 5 dá por 5 que fica 1 e 10 dá por 5 que dá 2. Então, nós vamos ter uma nova razão, ó. 1 está para 2, assim como 250 está para x, certo? Aqui a gente não diz que dobrou daqui para cá? Então, se aqui fosse 1, aqui seria 2. Se é 50, é 100. Se for 100, vai ser 200. Então, está dobrando a mesma razão. Então, agora é só resolver, ó. Produto dos extremos igual ao produto dos meios. Uma vez x é x. 2 vezes 250. Opa, 500. vai dar 500. Então, quer dizer que no mesmo período de tempo, se o nosso amigo dobrar a sua velocidade, ele vai dobrar o percurso percorrido, que vai ser, como diz a Evelyn, 500 quilômetros. Olha que simples. Então, aqui, ó, usei a propriedade fundamental para descobrir, mas poderia ter feito aqui também, não poderia? Ó, 2 vezes 250, 500 quilômetros. Certo? Viu que simples? Então, isso significa ser grandezas diretamente proporcionais, tá, gente? Quando uma aumenta, a outra aumenta na mesma razão. Se uma diminui, a outra vai diminuir também na mesma razão, tá?
Então, a mesma coisa eu poderia usar aqui, ó. Se o meu carro vai a 50 km por hora, ele percorre 250 km, certo? E se ele for a 25 km por hora? Diminuiu, ó. Diminuiu a velocidade. O que que vai fazer, o que que vai acontecer com a distância percorrida no mesmo período de tempo? Vai aumentar ou vai diminuir? Diminuir. Vai diminuir, né? Então também diminui. Quantos quilômetros ele vai percorrer? Então, se ele vinha a 50 quilômetros por hora, ele fazia 250, agora ele vai 25. Daqui para cá, eu dividi por quanto? Dividi por 2. Logo, a minha distância aqui também vai ser dividida por 2. Então, 250 dividido por 2 é igual a quanto? 125 quilômetros. Ou seja, se ele fizer o mesmo tempo a 25 quilômetros por hora, né, ele vai fazer a metade da distância, 125 quilômetros. Então, ó, diminuir a velocidade, diminuiu a distância percorrida naquele intervalo de tempo. Entenderam o que é diretamente proporcional? Sim ou não? Sim, prof. Sim? Então tá. Para amanhã, eu vou deixar uma única atividade. Acho que já deu o nosso tempo, né? Veja lá. Já, prof, já é 11h15. Tá. Então, ó, a tarefinha de vocês, gente, é um exercício que está no rodapé da página 145. O exercício número 1 está dizendo lá. Usando a sentença algébrica, y igual a 450x, e determine. Só que para resolver essa atividade, vocês têm que ler a página 144 antes, tá? E a 145. Então, faço a leitura e depois resolvo o exercício que tem ali. Tá bom? E outra coisa, gente, lembrando que amanhã é o dia de mandar o trabalho, tá? Aquele trabalhinho de 5 questões. Não esqueçam disso. É até amanhã o prazo. Até amanhã de tarde, ali por umas 6h30, 7h. Ô, prof, Oi. pode mandar hoje? Pode, se você já fez, pode mandar. Tá bom. Lembra É que a tem foto que ter daí, né? Oi? É a foto daí que tem que mandar, Isso, né? mandar foto. Bem legível para que a prof possa corrigir, porque esse exercício eu vou corrigir todos os exercícios, tá? E lembra que vale 2,5 pontos, ok? Hoje você acha cansativo, porém mais tarde receberá a recompensa por todo esse tempo que passou estudando. Lembra, Evelyn, que eu falei ontem? A gente um dia vai colher os frutos do que a gente está plantando hoje. Então, estudem, gente. É a época de estudar. Essa é a época que vocês mais aprendem. Com certeza, vocês vão ter um futuro brilhante pela frente. Tá bom? Galerinha, beijo, tudo de bom para vocês e até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau, prof. Tchau, meu anjo. Tchau, prof. Tchau, Ana.